A vida continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra. Boa tarde, caros amigos e ouvintes do Rádio Clube de Angra. Bem-vindos à Vida Continua. Hoje vamos falar do tema que fez título da palestra da passada terça-feira, dia 20, na Associação Cultural Espírita Teixeirense, e que é o nada e a vida futura. Hoje vamos fazer aqui, de certa forma, um resumo daquilo que nós falamos na associação. O que é o nada e o que é a vida futura? Na vida temos dúvidas e temos incertezas. Com a morte do corpo físico, se tudo acabará no nada ou se a vida continuará pela imortalidade do espírito. Por conseguinte, questionamos sobre o verdadeiro sentido da vida. Quem somos? De onde viemos? Para onde vamos? Por que sofremos? Qual é o objetivo da nossa existência? Estas foram as questões que nós falamos. Allan Kardec, no livro O Céu e o Inferno, no primeiro capítulo, que trata do porvir e o nada, ou seja, do futuro e o nada, no seu item 1, inicia a sua análise com as seguintes reflexões. Vivemos, pensamos e operamos, eis o que é positivo. E que morremos não é menos certo. Mas, deixando a terra, para onde vamos? Que seremos após a morte? Estaremos melhor ou pior? Existiremos ou não? Ser ou não ser? Tal a alternativa. Para sempre ou para nunca mais? Ou tudo ou nada? Viveremos eternamente ou tudo se aniquilará de vez? Todo homem experimenta a necessidade de viver, de gozar, de amar e ser feliz. Dizei ao moribundo que ele viverá ainda, que a sua hora é retardada. Dizei-lhe, sobretudo, que será mais feliz do que, porventura, o tenha sido, e o seu coração rejubilará. Afastando-se o horror do nada, tendo-se a certeza de que a vida continuará após a morte do corpo físico, o ânimo para viver será outro, porquanto a crença na vida futura fará viver com fé, confiança, esperança, resignação e alegria, mesmo diante das duras provações e expiações que provocam sofrimentos e dores nos seres humanos. Por outro lado, caros amigos, a crença de que tudo se acabará com a morte, a motivação na vida será exatamente oposta, como observa Allan Kardec. De que serviriam então essas aspirações de felicidade se um leve sopro pudesse dissipá-las? Haverá algo de mais desesperador do que esse pensamento da destruição absoluta? Afeições caras, inteligência, progresso, saber, laboriosamente adquiridos, tudo despedaçado, tudo perdido. De nada nos serviria, portanto, qualquer esforço na repressão das paixões, de fadiga para nos ilustrarmos, de devotamento à causa do progresso, desde que tudo isso nada aproveitássemos, predominando o pensamento de que amanhã mesmo, talvez, de nada nos serviria tudo isso. Se assim fora, a sorte do homem seria 100 vezes pior que a do bruto, porque este vive inteiramente do presente na satisfação dos seus apetites materiais, sem aspiração para o futuro. Diz-nos uma secreta intuição, porém, que isso não é possível. Assim, caros amigos e ouvintes, assim há grande diferença entre o pensamento materialista, entendendo que tudo se acabará ao final de uma vida física na Terra, e a visão espiritualista, que acredita na vida futura, prosseguindo além do fim de uma existência corpórea. Conceitualmente, o nada não existe, podendo significar vazio ou nada não é coisa alguma, logo não existe. Ou traduz a ideia que se tem da não existência de coisa alguma. Mentalmente, concebemos o nada pela ausência de qualquer coisa que seja, como o vazio absoluto ou o fim de tudo. Na mesma direção,
O Livro dos Espíritos, na questão número 23, ao responder acerca da natureza do espírito, tem-se a seguinte afirmação: ficai sabendo, coisa nenhuma é o nada, e o nada não existe. Na questão 36, Kardec pergunta se o vácuo absoluto existe em alguma parte no espaço universal, tendo como resposta: não há o vácuo. O que te parece vazio está ocupado por matéria que te escapa aos sentidos e aos instrumentos. No livro A Gênese, no seu capítulo 1, que fala do caráter da revelação espírita, nos itens 35 e 37 comenta: com a doutrina do nada após a morte, todas as relações cessam com a vida e assim os seres humanos não são solidários no futuro. Nada esperando depois da morte, faz de tudo para aumentar os gozos do presente. Se sofre, só tem a perspectiva do desespero e o nada como refúgio. Com a certeza do futuro, com a convicção de encontrar novamente aqueles a quem amou e com o temor de tornar a ver aqueles a quem ofendeu, todas as suas ideias mudam. Ainda no livro O Céu e o Inferno, neste capítulo que estamos a falar do futuro e o nada, Allan Kardec esclarece o seguinte, que pela crença no nada, o homem concentra todos os seus pensamentos forçosamente na vida presente, claro está. Logicamente, não se explicaria a preocupação de um futuro que se não espera. Esta preocupação exclusiva do presente conduz o homem a pensar em si, de preferência a tudo. É, pois, o mais poderoso estímulo ao egoísmo, e o incrédulo é consequente quando chega à seguinte conclusão: gozemos enquanto aqui estamos, gozemos o mais possível, pois que conosco tudo se acaba. Gozemos depressa, porque não sabemos por quanto tempo existiremos. É a mentalidade atual. Ainda, consequente, é esta outra conclusão, aliás, mais grave para a sociedade. Gozemos apesar de tudo, gozemos de qualquer modo, cada qual por si. A felicidade neste mundo é do mais astuto, do mais esperto. No item 4, Allan Kardec continua dizendo o seguinte: todos somos livres na escolha das nossas crenças. Podemos crer em alguma coisa ou em nada crer, mas aqueles que procuram fazer prevalecer no espírito das massas, da juventude principalmente, a negação de futuro, apoiando-se na autoridade do seu saber e no ascendente da sua posição, semeiam na sociedade germes de perturbação e dissolução, incorrendo em grande responsabilidade. Caros amigos, a visão acerca da vida terminar no nada, sem uma perspectiva futura, é desastrosa para a evolução da humanidade, posto que, dominada pelo egoísmo materialista, afasta a necessidade da aquisição de virtudes e atributos morais para o progresso dos seres humanos, quer individualmente ou sob o aspecto coletivo para o avanço da sociedade. Equivale isso a dizer que o materialismo, com o proclamar para depois da morte o nada, anula toda a responsabilidade moral ulterior, sendo, consequentemente, um incentivo para o mal, que o mal tem tudo a ganhar do nada. Somente o homem que se despejou dos vícios e se enriqueceu de virtudes pode esperar com tranquilidade o despertar na outra vida. Por conseguinte, caros amigos, nada esperando depois da morte, o ser humano fará tudo para aumentar os gozos do presente. Se sofre, só terá a perspectiva do desespero e o nada como refúgio. A incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas serão os maiores incitantes às quedas do ser humano. Que compensação lhes podem oferecer? Que esperança lhes podem dar? Nenhuma, a não ser o nada. A doutrina espírita traz luz a questões existenciais à medida que esclarece sobre Deus,
sua natureza, seus atributos e sua ação providencial. A criação do universo, as leis e os princípios que o regem, o bem e o mal, a criação, a imortalidade e a progressão dos espíritos. A crença na vida futura, a lei de causa e efeito, a lei de progresso, a lei do amor, a lei do trabalho, o objetivo da reencarnação, a pluralidade de existências, a compreensão dos sofrimentos e das dores e a busca da perfeição relativa à humanidade, tendo Jesus como modelo e guia, o caminho, a verdade e a fonte de vida eterna em direção ao Pai. A imortalidade do espírito e a vida futura são de difícil aceitação e compreensão, apesar dos testemunhos e das revelações evangélicas, bem como do ceticismo para com os fenómenos espirituais e da descrença nas comunicações mediúnicas recebidas por inúmeros médiuns, independente deles serem religiosos ou não. Joana de Ângeles, espírito, no livro Amor, Imbatível Amor, ensina o seguinte, que existir significa ter vida, fazer parte do universo, contribuir para a harmonia do cosmos. A existência humana é uma síntese de múltiplas experiências evolutivas, trabalhadas pelo tempo, através de automatismos que se transformam em instintos e se transmudam nas elevadas expressões do sentimento e da razão. À medida que os automatismos biológicos se convertem em impulsos dirigidos, ressalvados alguns que permanecerão sem a contribuição da consciência, o ser psicológico passa a sobressair, conduzindo de início a carga dos atavismos que deverão ser remanejados, diluindo aqueles da natureza perturbadora e aprimorando aqueles outros que se transformarão em fontes de alegria, de prazer e de paz. Aqui, caros amigos e ouvintes, vamos vendo as, digamos, consequências de acreditarmos no nada. Diz aqui que Jesus morreu e ressuscitou, e assim acontecerá com os que são dele. Apesar, caros amigos, das revelações evangélicas, Manuel Filomeno de Miranda, no livro Transição Planetária, constata o seguinte: religiosamente, estamos todos informados de que o túmulo não significa aniquilamento, portanto, sabemos que a vida prossegue. Seria lógico, em consequência, vivermos de maneira compatível com essa convicção, o que realmente não ocorre. E acrescenta Manuel Filomeno de Miranda: Jesus morreu a fim de que pudesse ressuscitar ao terceiro dia, demonstrando a imortalidade e comunicando-se com os amigos queridos que haviam ficado na retaguarda, aguardando a confirmação das suas palavras luminosas. Graças ao seu retorno, aqui o Evangelho pôde ser confirmado e a mensagem de que é portador tornou-se esperança de todos aqueles que sofrem e se encontram à borda do abismo, sem se entregar ao medo ou ao desânimo. Portanto, caros amigos e ouvintes, confiar que há um reino além da carne, que nos espera a todos, é dever de todo o cristão, cuja doutrina se assenta na certeza da vitória sobre o decesso tumular. Embora, para os cristãos, Jesus, na transfiguração do Monte Tabor, conversou com os espíritos de Elias e Moisés, ressuscitou ao terceiro dia e realizou as suas aspirações espirituais, depois de ressuscitado, comunicando-se com os amigos queridos para nos demonstrar a imortalidade do espírito, e mesmo assim, duvidamos da imortalidade e da vida futura. Mesmo assim. Sobre a imortalidade dos espíritos, no livro dos Espíritos, nas questões 80, 83 e 115,
somos esclarecidos que todos os espíritos são permanentemente criados, simples e ignorantes, e que as suas existências não têm fim. O espírito nasce simples e ignorante, começando a sua jornada evolutiva na busca da perfeição. Além disso, sem a reencarnação, não é possível atingir o aperfeiçoamento e a evolução espiritual, pois, na questão 132 do mesmo livro, o Livro dos Espíritos, diz assim: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Logo, a reencarnação é um determinismo divino para se atingir esta mesma perfeição, que sabemos será sempre relativa, porque a absoluta é do Criador. Assim, caros amigos, a crença na vida futura, pela imortalidade do espírito, em constante progresso intelectual, moral e espiritual, conduz para a busca da perfeição e da felicidade decorrentes das ações renovadoras e edificantes do passado, presente e futuro. Para tanto, importante viver o permanente agora como uma oportunidade consciente de que a vivência atual terá consequências na vida futura. Para tanto, será necessária a aquisição dos bens imperecíveis, representada pelo tesouro do conhecimento e da moral. No entanto, trata-se de tarefa árdua, de investimento contínuo, mas o garante de felicidade duradoura no presente e no futuro, em ambos os planos da vida. A chave da felicidade revela-se, segundo o Espiritismo, na prática do bem, no qual se é possível exercitar a caridade, porquanto, caros amigos e ouvintes, porquanto as ações desenvolvidas pelo homem no presente influenciarão a sua vida futura. Por fim, para terminarmos hoje, sob o domínio da crença de que tudo se acaba com a vida, a imensidade é o vácuo, o egoísmo reina soberano entre vós, e a vossa palavra de ordem é cada um por si. Com a certeza do futuro, os espaços infinitos se povoam ao infinito, em parte alguma ao vazio e à solidão. A solidariedade liga todos os seres, aquém e além do túmulo. É o reino da caridade, sob a divisa, um por todos e todos por um. Enfim, ao termo da vida, dizieis, eterno Deus, aos que vos são caros, agora simplesmente direis, até breve, até um dia, pois não faz sentido nenhum o que nós encontramos nas lápides, nos cemitérios, quando se fala em eterna saudade. Eterna saudade quer dizer que nunca mais vamos ver os entes queridos, e isso é falso. É mais correto dizer, escrever mesmo na lápide, pai, mãe, irmão, filho, até um dia, até breve, mas que nós que estamos cá não aceleremos a passagem para o lado de lá, porque isso seria considerado suicídio. E o suicídio tem consequências gravíssimas. Portanto, vamos todos esperar pelo tempo certo. Vamos exercitar a virtude da paciência e da fé raciocinada, baseada na certeza da vida futura. O nada não existe. Vivamos sabendo que todos os nossos atos vão produzir consequências. Serão elas boas ou más? Isso está sempre dependendo das nossas ações, se forem elas boas ou más. Portanto, escolhamos o melhor caminho e não esqueçamos que somos imortais. Só a vida não acaba no túmulo. Essa é uma certeza absoluta. Marcamos encontro para o próximo sábado. Até lá,
Não se esqueçam de darem o primeiro passo em direção à vossa própria felicidade, caminhando em direção ao bem, fazendo o bem, preocupando-se cada vez mais com o outro que sofre. Então, fiquem com um grande abraço e até sábado que vem. A vida continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra.